A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante um briefing à imprensa na quarta-feira, citou diretamente Trump ao responder sobre o apoio da OTAN durante o conflito com o Irã, especialmente a recusa de vários aliados europeus em enviar navios para ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz, afirmando categoricamente: tem uma citação direta do presidente dos Estados Unidos sobre a OTAN. Eles foram testados e falharam. A situação entre Estados Unidos e OTAN está tão grave que Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, mostrando aparente tranquilidade, esteve na Casa Branca ontem para uma reunião a portas fechadas por 2 horas com Donald Trump. Após a reunião, Rutte descreveu a conversa como muito franca e aberta e admitiu que Trump estava claramente decepcionado com os aliados da OTAN. E parece que Donald Trump começou as discussões que estão causando graves rupturas internas na aliança. A hipotética saída dos Estados Unidos da OTAN não surge como um capricho ou simplesmente causar um problema a mais, mas como uma manobra de pressão máxima calculada após um teste que expôs as fragilidades profundas da aliança. Esse teste não foi operacional ou militar, no sentido clássico de defender o território europeu contra uma invasão russa ou outra ameaça direta ao artigo 5º da aliança. Foi essencialmente política, realizado por meio do conflito no Irã, que eclodiu em 28 de fevereiro e colocou à prova a coesão transatlântica de forma inédita. O que se viu foi uma aliança que, confrontada com uma operação conjunta americano-israelense contra o regime iraniano, optou pela inércia ou pela recusa explícita de apoio, revelando rachaduras que Donald Trump não hesita em explorar para redefinir as relações de poder. O conflito no Irã começou com bombardeios aéreos coordenados entre Washington e Tel Aviv, com o objetivo declarado de impedir o avanço nuclear iraniano, destruir capacidades de mísseis balísticos, desmantelar milícias regionais e neutralizar a marinha iraniana. Trump, em declarações sucessivas, elevou o tom e exigiu a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, via crucial por onde passa 1/5 do petróleo mundial, e ameaçou, caso não houvesse complacência, destruir pontes e usinas elétricas iranianas, advertindo que uma civilização inteira poderia morrer a partir do prazo final, que era estipulado até 7 de abril. A retórica escalou até o ultimato de 7 de abril, quando, horas antes do prazo final, Trump aceitou um cessar-fogo condicional de 2 semanas, mediado por intermediários como o Paquistão, com negociações previstas para Islamabad, a capital do país. O acordo, é claro, depende da reabertura do estreito e de garantias e não agressão, mas deixa em aberta a possibilidade de retomar ataques caso Teherã não cumpra. Inclusive, fez este alerta na manhã desta quinta-feira. Fontes da administração descrevem a campanha como uma vitória esmagadora, com o Irã militarmente enfraquecido por anos, embora objetivos maiores como mudança de regime permaneçam inconclusivos. Nesse contexto, a OTAN foi convocada não para combater no Oriente Médio, o que foge ao escopo defensivo da aliança, mas para fornecer apoio logístico concreto, como navios de guerra europeus, para garantir a segurança do Estreito de Hormuz, acesso a bases e espaço aéreo para operações americanas. Se estiver gostando do novo formato de vídeos mais aprofundados e detalhados, você pode apoiar o nosso trabalho de 2 maneiras, comprando nossas camisetas diretamente do site reserva.inc/área militar ou doar qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. A resposta dos aliados foi majoritariamente negativa, incluindo declarações públicas de países como Espanha e Itália. Vários países bloquearam o uso de suas instalações e negaram bases aéreas para missões ligadas à Operação Epic Fury. A Europa, que não foi consultada previamente sobre o início da guerra, recusou-se a enviar frotas navais, argumentando que o conflito era uma escolha americana e israelense,
não uma ameaça coletiva à segurança atlântica. Mas quando a guerra no leste europeu começou, correram buscar apoio militar dos Estados Unidos, principalmente em financiamento. Países como Alemanha e França manifestaram preocupação com o risco de escalada regional e com o impacto econômico no suprimento de energia. Apenas nações mais alinhadas, como a Polônia, demonstraram maior disposição, mas sem compromissos operacionais significativos. Essa falta de apoio coletivo foi interpretada pela Casa Branca como um fracasso político da aliança. A porta-voz da Casa Branca foi direta ao afirmar que Trump considera que a OTAN foi testada e falhou durante a guerra no Irã. Em reunião privada com o secretário-geral Mark Rutte, no dia 8 de abril, Trump expressou frustração explícita, descrevendo a organização como um tigre de papel que se beneficia das garantias de segurança americanas sem retribuir quando necessário. Trump não descartou a retirada total dos Estados Unidos, embora reconheça entraves legislativos, como uma lei de 2023 que exige aprovação do Congresso por maioria qualificada no Senado. Era um preparativo para a chegada de Donald Trump ao poder novamente. Em vez de uma saída formal imediata que ele próprio admitiu não poder executar de forma unilateral, a estratégia parece ser de pressão máxima, reexame das contribuições americanas, realocação de tropas americanas para países mais cooperativos e estímulo aos acordos bilaterais diretos entre Washington e capitais europeias individuais. Essa abordagem marca uma ruptura gradual com as estruturas multilaterais que sustentaram a OTAN por 76 anos. Analistas observam também que Trump já explora punições concretas, como a transferência de forças americanas estacionadas em nações pouco úteis durante o conflito iraniano para aliados mais leais, entre eles Hungria. Enquanto a Europa se vê diante de um parceiro que condiciona seu compromisso coletivo a apoio em operações extracontinentais, Trump sinaliza que o multilateralismo da era pós-Guerra Fria já não serve aos interesses americanos atuais. Declarações do secretário de Estado Marco Rubio reforçam esse tom. O apoio europeu foi muito decepcionante e os Estados Unidos reexaminarão compromissos após o fim da guerra. Os tempos de fato mudaram. A Europa de hoje não é a mesma dos anos 2000, quando as políticas de imigração não eram defendidas como valores incontestáveis e a ameaça russa parecia distante na era do combate ao terrorismo. A imigração em massa, com epicentro no Oriente Médio e profundamente ligada às consequências da guerra ao terror liderada pelos Estados Unidos nas décadas anteriores, explodiu após 2010, reconfigurou o cenário político europeu de forma irreversível. Questões antes marginalizadas, como segurança interna, identidade cultural, custo fiscal da integração, tornaram-se centrais nos debates eleitorais de vários países. Governos mais nacionalistas e céticos em relação às intervenções externas ganharam terreno, reduzindo a disposição para alinhamentos automáticos com Washington em conflitos distantes. Tudo isso promovido pela ruptura cultural dos europeus, através da imigração em massa. Essa transformação interna enfraquece a coesão da aliança e explica, em parte, a relutância europeia em se envolver no Irã. Trump, com suas declarações e postura firme, provocou uma mudança significativa no comportamento dos membros europeus. O que antes era tratado como retórica de campanha, agora se materializa em ações concretas, ameaças de retirada, críticas públicas e sinais de preferência por parcerias bilaterais. A rachadura interna pode se aprofundar, estimulando acordos diretos entre os Estados Unidos e nações individuais que abandonem progressivamente as estruturas multilaterais da OTAN. Analistas de defesa notam que, mesmo sem a saída formal, o enfraquecimento prático do artigo 5º, por meio de dúvidas sobre seu cumprimento, já altera o cálculo estratégico europeu, forçando investimentos maiores em defesa própria e reavaliações de dependência americana.
O conflito iraniano, portanto, não foi apenas uma operação militar. Foi o catalisador que expôs as limitações da OTAN no século XXI. Trump, ao transformar frustração em alavanca, inicia um processo de rompimento seletivo que pode redefinir a arquitetura de segurança transatlântica. Isso será muito custoso para os Estados-membros dependentes de tecnologia americana, principalmente furtiva, e principalmente diante das ameaças russas e chinesas na porta da Europa.